dos governos no céu. Como o céu foi repartido em sociedades, e as grandes sociedades se compõem de algumas centenas de milhares de anjos, número 50, e dentro de uma sociedade todos estão realmente em um semelhante bem, mas não em uma semelhante sabedoria, número 43, daí resulta necessariamente que lá há governos, pois cumpre que a ordem seja observada e que todas as coisas da ordem sejam guardadas. Mas os governos nos céus são diversos, uns nas sociedades que constituem o reino celeste do Senhor, outros nas sociedades que constituem o reino espiritual do Senhor. Eles diferem também conforme as funções que exerce cada sociedade. Mas nos céus, o único governo que há é o do amor mútuo, e o governo do amor mútuo é o governo celeste. O governo no reino celeste do Senhor é chamado justiça, porque todos que lá habitam estão pelo Senhor no bem do amor para com o Senhor. E tudo que se faz segundo esse bem é denominado justo. Lá o governo pertence ao Senhor só. Ele mesmo os conduz e os instrui nas coisas da vida. As verdades que são chamadas juízos estão inscritas em seus corações. Cada um as sabe, percebe e vê. Por isso, as coisas de juízo nunca são lá postas em questão, mas as coisas de justiça que pertencem à vida. Os menos sábios a respeito dessas coisas interrogam os mais sábios, e estes interrogam o Senhor e dão as respostas. Seu céu ou sua alegria íntima é a alegria de viver justamente pelo Senhor. O governo no reino espiritual do Senhor é chamado juízo, porque os desse reino estão no bem espiritual, que é o bem da caridade para com o próximo, e esse bem, em sua essência, é a verdade. E porque a verdade pertence ao juízo e o bem à justiça. Estes são também guiados pelo Senhor, mas mediatamente. Número 208. É por isso que eles têm pressupostos em pequeno ou em grande número, conforme a necessidade da sociedade em que estão. Eles têm também leis, segundo as quais devem viver entre si. Os pressupostos administram tudo segundo as leis. Eles as compreendem porque são sábios, e nas coisas duvidosas eles são esclarecidos pelo Senhor. Como o governo pelo bem, qual existe no reino celestial do Senhor, se chama justiça, e o governo pela verdade, qual existe no reino espiritual do Senhor, se chama juízo, é por isso que na palavra se fala de justiça e de juízo, quando se trata do céu e da igreja. Pela justiça é significado o bem celeste, e pelo juízo o bem espiritual, bem que em sua essência é a verdade, como acima se disse. Assim nas passagens seguintes. Da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o reino dele, para estabelecê-lo em juízo e justiça, desde agora e até na eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 7. Aí, por Davi, se entende o Senhor, e por seu reino, o céu, como se vê claramente pela passagem que segue imediatamente. Suscitarei a Davi um renovo justo, e reinará rei, e inteligentemente agirá, e fará juízo e justiça na terra. Jeremias capítulo 23, versículo 5. Exaltado seja Jeová, porque habita no alto,
encheu Sião de juízo e justiça. Isaías capítulo 33, versículo 5. Sião significa também o céu e a igreja. Eu, Jeová, que faço juízo e justiça na terra, porque delas me agrado. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Desposar-te-ei a mim eternamente, e desposar-te-ei a mim em justiça e juízo. Oséias capítulo 2, versículo 19. Jeová nos céus está, a justiça tua como as montanhas de Deus e os juízos teus como abismos grandes. Salmos capítulo 36, versículos 5 e 6. Pede-me os juízos da justiça, a aproximação de Deus desejam. Isaías capítulo 58, versículo 2, e em outros lugares. No reino espiritual do Senhor, o governo toma diversas formas. Ele não é em uma sociedade o mesmo que em uma outra. Há variedade segundo as funções que exercem as sociedades. Suas funções estão em relação com as funções de todas as partes do corpo do homem a que correspondem e que são variadas. Como se sabe? Porque uma é a função do coração, outra a do pulmão, outra a do fígado, outra a do pâncreas e do baço e outra também a de cada órgão dos sentidos. Como as administrações dessas partes são diferentes no corpo, assim também são diferentes as administrações das sociedades no máximo homem, que é o céu, porque a essas partes correspondem as sociedades. Que haja correspondência de todas as coisas do céu com todas as do homem é o que se vê acima em um artigo especial, números 87 a 102. Mas todas as formas de governo concordam nisto, que elas consideram o bem público como fim, e nesse bem o bem de cada um. E isso se efetua porque todos os anjos no céu inteiro estão sob o auspício do Senhor, que os ama a todos e que pelo divino amor estabelece tal ordem, que do bem comum todos recebam seu bem. Cada um mesmo recebe o bem conforme ama o bem comum, porque tanto mais alguém ama o comum, tanto mais ama todos os que o compõem e cada um deles. E como esse amor pertence ao Senhor, tanto mais ele é amado do Senhor e recebe o bem. De tudo isso pode-se ver quais são os pressupostos, isto é, são aqueles que estão mais do que os outros no amor e na sabedoria. Assim, os que pelo amor querem o bem para todos, e pela sabedoria sabem providenciar para que o bem se faça. Os que são tais não dominam nem mandam, mas ministram e servem, porque fazer bem aos outros pelo amor do bem é servir, e providenciar para que o bem se faça é ministrar. Nem eles se fazem também maiores que os outros, mas menores, porque no primeiro lugar eles põem o bem da sociedade e do próximo, e no último lugar o seu. O que está no primeiro lugar é maior, o que está no último é menor. Mas a verdade é que honra e glória lhes são prestadas. Eles habitam no centro da sociedade, em um lugar mais elevado que os outros, e também em magníficos palácios. Eles até aceitam essa glória e essa honra não para si próprios, mas para que haja obediência, pois sabem todos que essa honra e essa glória lhes vem do Senhor,
e que é por causa disso que eles devem ser obedecidos. É isso que se entende pelas palavras do Senhor aos discípulos. Quem quiser entre vós tornar-se grande, seja vosso criado, e quem quiser entre vós ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, versículos 27 e 28. Quem o maior é entre vós, seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Lucas capítulo 22, versículo 26. Um governo semelhante, em forma menor, existe também em cada casa. Ali há um amo e criados. O amo estima os criados e estes estimam o amo. Daí resulta que, pelo amor, eles se servem mutuamente. O amo ensina como se deve viver e diz o que cumpre fazer. Os criados obedecem e exercem as suas funções. Exercer um uso é para todos o prazer da vida. Daí é evidente que o reino do Senhor é o reino dos usos. Há também governos nos infernos, porque se não houvesse governos, não se poderia mantê-los na vinculação. Mas os governos ali são opostos aos governos nos céus. Lá tudo pertence ao amor de si. Cada um quer mandar nos outros e ter supremacia. Eles têm ódio contra os que lhes não são favoráveis, exercem vinganças contra eles e os tratam com crueldade, porque tal é o amor de si. Por isso, eles têm como chefes aqueles que possuem maior malícia, para que eles lhes obedeçam por temor. Mais tarde se falará disso quando se tratar dos infernos.